com teu coração me oferto. E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho do nosso símbolo da fé, o nosso credo, aquilo que é o resumo dito da nossa fé católica. Essa série de vídeos tem como objetivo repassar um pouco da nossa catequese, que talvez tenha ficado em tempo remoto lá atrás, mas que sempre é oportuno retomar. Se você não se inscreveu no nosso canal, então faça isso agora, ative o sininho, deixa um like, deixa uma mensagem aí para mim, porque assim você estará em contato com esses conteúdos que a gente produz para elevar, para melhorar, para aperfeiçoar a sua fé e a minha também. No vídeo de hoje eu vou procurar falar sobre o mistério da transfiguração, da entrada de Jesus em Jerusalém e também as relações de Jesus com Israel, que acabaram contribuindo para o processo que levou Jesus à morte de cruz. Mas antes de continuar com esse assunto, se você quiser assistir os vídeos precedentes e ainda não o fez, você poderá acessar os links deles aqui. Beleza, galera? Então vamos aí para o nosso primeiro assunto de hoje, que está justamente no parágrafo 554 do nosso Catecismo da Igreja Católica. Trata-se do mistério da transfiguração do Senhor. Vocês sabem que num dado momento de sua trajetória com seus discípulos, Jesus convida 3 deles, Pedro, Tiago e João, e sobe a uma alta montanha para ali revelar a sua glória a esses 3 discípulos. A tradição identifica essa montanha como sendo o Monte Tabor, embora na Bíblia isso não apareça de modo muito claro. O fato é que Jesus sobe essa montanha, a montanha é sempre o lugar sagrado da oração, da intimidade com Deus, e ali ele se transfigura. Mas o que significa a palavra transfiguração? Significa mudar de figura, é isso mesmo. Jesus aparece para os 3 com um rosto resplandecente, com as vestes reluzentes e mais, essa visão celestial que envolve Jesus ainda é acompanhada por outros fatores. Uma nuvem que manifesta sempre nos livros antigos a glória de Deus, também envolve Jesus e os 3 na cena. Mais do que os 3 e Jesus, agora ao lado de Jesus aparecem 2 figuras importantíssimas do Antigo Testamento. Moisés, como aquele que recebe no alto do Monte Sinai a lei de Deus, o grande líder da libertação de Israel do Egito e que conduziu até a terra prometida aquele povo de Deus. E também Elias, dentre todos os profetas, talvez aquele que tenha manifestado mais o poder da profecia em nome do Deus de Israel. Ora, o apóstolo Pedro sempre, em muitas situações, toma o papel de porta-voz do grupo maior e ele diz: mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas Pedro não sabia o que estava falando. Era uma cena que manifestava a presença de Deus de um modo muito forte. E no fundo, Pedro estava gostando de tudo aquilo. Todo israelita gostaria de ver a glória de Deus e Pedro estava vendo. Por isso, ele não queria mais descer para a planície, porque de certo modo ele havia tocado o céu com aquela experiência. E toda alma humana tem sede de eternidade e a eternidade estava diante de seus olhos. Mas diante desses mistérios, melhor teria sido contemplar, adorar, calar. E Pedro, no entanto, fala. É nessa hora que a voz de Deus Pai se faz ouvir. Deus Pai dá um testemunho a respeito de Jesus. Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o. Enquanto Pedro queria falar, Deus lhe pede escutar Jesus. Assim, nós vemos ali no alto da montanha uma manifestação trinitária. O Pai se revela por sua voz, que se comunica com os 3 discípulos. Jesus, o Filho de Deus, está ali, transfigurado. E o Espírito Santo revela-se naquela nuvem luminosa que envolve toda a cena. É uma manifestação trinitária. Mas a pergunta que fica para nós é a seguinte: por que é que Jesus se transfigurou diante dos olhos de seus discípulos? Teria Jesus vontade de fazer um espetáculo simplesmente? Na verdade não. Jesus não precisa desse tipo de espetáculo e nem desse tipo de plateia ou ibope. Jesus
transfigura-se diante dos seus discípulos para que eles não sucumbissem ao escândalo da cruz que viria a acontecer depois. É como se Jesus luminoso aparecesse ressuscitado já antes de morrer na cruz, para dar como que uma promessa, uma nota promissória. Olha, eu irei padecer muito, mas a vitória é certa, eu irei ressuscitar. E, de certo modo, Jesus luminoso já era mostrador de sua glória, manifestador de sua vitória sobre a cruz. E por falar em cruz, claro, Jesus, depois de ter descido da montanha com os seus discípulos, depois de ter se mostrado transfigurado diante deles, acaba continuando o seu caminho para Jerusalém. E esse continuar o caminho faz com que Jesus entre triunfalmente em Jerusalém. Sobre isso, o parágrafo 557 do Catecismo tratará. Os parágrafos 557 e os sucessivos parágrafos mostrarão justamente essa realidade de Jesus entrando em Jerusalém como cumprimento de uma profecia, ou melhor, de várias profecias. Muitos profetas haviam anunciado que o Messias entraria triunfalmente na cidade santa de Jerusalém, o que de fato acontece. A entrada descrita pelos evangelhos é cumprimento daquelas profecias, promessas antigas que já no Antigo Testamento vinham anunciadas para o povo sobre a chegada do ungido de Deus. Jesus sobe a Jerusalém para cumprir o seu papel de Messias. E ali ele sabe que irá morrer na cruz. Mas antes de falar propriamente sobre a morte de cruz de Jesus, é necessário perceber quais foram as razões históricas que envolveram aquele processo tão falso que moveram contra Jesus de Nazaré. E para estudar um pouco sobre este processo falso, é necessário analisar qual era a relação de Jesus com Israel. Sim, embora estivesse nos desígnios de Deus do ponto de vista espiritual que Jesus devesse sofrer e morrer na cruz para nos salvar, do ponto de vista histórico é necessário perceber que existem razões, ainda que mal interpretadas e forjadas, para essa condenação à morte de cruz. Um dos pontos de tensão é a relação de Jesus com a lei de Deus em Israel. Jesus não veio para abolir a lei, ele mesmo disse que veio para dar pleno cumprimento a ela. De fato, aquele Deus que no alto do Monte Sinai revelou a Moisés a sua lei, a lei que serviria de aliança com o povo, este mesmo Deus é pai de Jesus e Jesus é o Filho de Deus que vive desde toda a eternidade. Logo, Deus encarnado, Deus feito homem, ou seja, Jesus Cristo é ao mesmo tempo legislador, o verdadeiro cumpridor e mais pleno cumpridor da lei e o melhor intérprete para entender a lei. É por isso que em todos os momentos Jesus se manifesta como um mestre que lê a lei e a interpreta para os seus discípulos. E isso gera tensão, porque os doutores da lei entendiam que aquelas interpretações por vezes fossem um pouco infiéis. Jesus destrói todo o legalismo com relação ao sábado, por exemplo, dizendo que o sábado serve ao homem e não o homem ao sábado. Jesus até cumpre a lei referente à lavagem dos utensílios, à lavagem do próprio corpo, às abluções das mãos e do próprio corpo, e diz assim, no fundo, isso é importante, mas o que torna o homem impuro é o que vem de dentro. E essas interpretações todas, entre outras, tornam Jesus uma persona non grata para os doutores da lei e os fariseus. Um outro ponto de tensão é a relação de Jesus com o templo. Lembremos que Jesus é um bom judeu e que, portanto, venera o templo, tem amor pelo templo. Foi apresentado no templo quando o bebê, com 12 anos, foi encontrado por seus pais José e Maria discutindo no templo a palavra de Deus porque amava o templo. Um pouco depois, no início de sua vida pública, ou melhor, na sua vida pública, ele purifica o templo, expulsando os vendilhões, dizendo que a sua casa, aquela casa é casa de oração, a casa de seu pai é uma casa que deve ser respeitada. Ou seja, Jesus tinha amor pelo templo. Mas, sim, Jesus anuncia o fim do templo, dizendo que não vai sobrar pedra sobre pedra, e isso não era praguejar contra o templo. Era apenas uma profecia que anunciava o fim de um sistema religioso que agora já não teria mais razão de ser. O verdadeiro sacrifício é a morte
e ressurreição de Nosso Senhor, perpetuados na Eucaristia. Logo, o oferecimento de cordeiros no templo já não era mais necessário e Jesus prevê, por uma inspiração do Espírito, o fim do templo, o que de fato aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído pelos romanos. Jesus diz ainda uma frase forte, ele disse, olha, destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele não estava falando de obra arquitetônica, ele estava falando do seu próprio corpo. Ele se diz o templo de Deus. E isso toca profundamente, de um jeito negativo, as autoridades de Israel. Acusam Jesus de ser um subversivo contra uma das instituições mais importantes daquele país, que era o templo. Por fim, o terceiro ponto de tensão que vai acabar levando Jesus a este processo mortal é a relação de Jesus com o Deus de Israel. De fato, Jesus chama a Deus de Pai e ensina a chamar de Pai. Ele ensina a oração do Pai Nosso, por exemplo. Ele diz que Deus é seu Pai e o Pai dos discípulos. Ora, isso parecia um escândalo, porque esse tipo de proximidade no tratamento para com Deus era considerado uma blasfêmia. E mais, Jesus aparece diante dos pecadores como aquele que perdoa pecados. Muitas vezes ele diz para as pessoas, os teus pecados estão perdoados. E assim gera uma confusão enorme entre as autoridades de Israel, porque elas tinham a certeza de que só Deus podia perdoar pecados. Quem é este que diz que perdoa pecados? Ele está blasfemando. Mas Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, e tinha de Deus as credenciais para então perdoar os pecados. Ora, Jesus é aquele que perdoa pecados com as credenciais de seu Pai, com as autoridades de seu Pai. Por isso, esse perdão é um perdão verdadeiro, embora não compreendido por aqueles que achavam que nisto tudo Jesus era um blasfemo. É isso aí, galera. Nós estamos terminando o nosso vídeo de hoje. Na semana que vem a gente vai continuar a explorar um pouquinho mais o credo e assim crescermos na fé. Muito obrigado pela audiência aí. Curte os nossos vídeos e acompanhe tudo. Valeu!